O lançamento de GTA Trilogy Definitive Ultra Mega Blaster Power Edition me fez mais uma vez levantar um questionamento interno que eu já me faço há alguns anos. A gente precisa mesmo de tantos remasters? Não só de GTA, mas da maioria dos jogos. Será que eles são mesmo necessários? Eu vou revisitar aqui com vocês algumas experiências que eu tive jogando remasters e vamos falar um pouco sobre o tal do remaster de GTA. E por que eu acho que a maioria deles são estúpidos? A maioria dos remasters, no caso. Muito estúpidos. Primeiro, eu acho que é importante separar dois termos que são bem diferentes: remake e remaster. Se você joga um jogo como GTA Trilogy e espera ver os gráficos de Red Dead 2, talvez você não tenha entendido a proposta. Um remaster é, em essência, uma tentativa, importante ressaltar isso, tentativa porque nem sempre dá certo, de tentar melhorar o jogo em seus aspectos mais visuais. Talvez colocando um novo sistema de iluminação, como Assassin's Creed 3 fez, talvez melhorando texturas, como Mafia 2 fez, talvez aumentando a resolução para tornar o jogo menos serrilhado. É o mesmo jogo de sempre. Mafia 2 continua sendo o mesmo Mafia 2 de sempre. Assassin's 3 continua sendo o mesmo Assassin's 3 de sempre, com os mesmos problemas e os mesmos acertos. Um remake é um jogo X, sei lá, imagina Mafia 1 retrabalhado, atualizado e reformulado para construir um novo jogo. Você pode até ter a mesma história ou a mesma gameplay do original, mas quando você joga os dois, você nota que eles não são a mesma coisa. Isso é Mafia 2. Isso é Mafia 2 Remaster. Apenas a parte visual é melhorada. Isso é Mafia 1, o original, lá de PlayStation 3. E isso é Mafia 1 Remake. Deu pra notar a diferença entre os dois, não deu? Exatamente. Eu não tô aqui pra falar dos remakes, porque eu acho que ultimamente eles têm sido muito bons. Como, sei lá, Resident Evil 1 é da hora, Resident Evil 2 é da hora, o 3 não é, mas o 2 é. Ou Demon Souls, ou Final Fantasy VII, etc. Eu vou falar só dos remasters mesmo. Me irrita algumas atitudes tomadas por algumas empresas na hora de remasterizarem seus jogos. É ridículo como eles são tão desesperados que conseguem fazer uma experiência pior do que o original. Vamos dar um exemplo agora. BioShock Infinite é um jogo lançado originalmente para Xbox 360 e PlayStation 3. No jogo, pelo menos no Xbox, não sei no PlayStation, você tinha a opção de colocar legendas em português. Ok? Muito bom. Tranquilo. Então a saga BioShock foi remasterizada e, além de manter os primeiros jogos sem a opção de legendas em português, eles tiraram a legenda do BioShock Infinite. Tipo, puta que pariu, cara, qual que é o problema dessa porra dessa empresa? Eu já acho um vexame uma empresa em pleno século XXI lançar um jogo tão grande assim sem suporte a português, quando você vê que um monte de desenvolvedora indie consegue fazer isso em seus jogos, mas a grande 2K não, a grande Bethesda também não. E a Bethesda é um caso até interessante, né? Porque pra que me preocupar em lançar uma legenda em português pro meu jogo de 2011, que eu tô cobrando o olho da cara por uma versão que é a mesma merda, você tem um bando de fã aí que vai fazer a legenda pra mim de graça? Pra que eu vou me preocupar, porra? Opa, peraí, então quer dizer que se você instalar a tradução ela conta como mod e seu jogo não ganha mais conquistas no Xbox? Ah, caguei, mano. Opa, peraí, então quer dizer que os fãs de Xbox descobriram um jeito de baixar a tradução e continuar ganhando conquista? Ah, eu não posso deixar assim, eu tenho que impedir eles imediatamente. Ah, Bethesda, vai tomar no cu, né? Mas ok, vamos supor que existiu um bom motivo para a legenda de BioShock Infinite ter sido tirada do remaster. Continua sendo um trabalho decente. O preço cobrado de R$200 em 3 jogos de no mínimo 8 anos é justo? Obviamente não, mas bom, é um remaster aceitável. Agora, o que algumas empresas fazem com seus remasters é praticamente dar um tapa na cara dos fãs e te chamar de imbecil na cara dura. Primeiro vamos falar de Far Cry 3 e depois nós vamos falar de GTA. Quando Far Cry 3 Remaster foi anunciado como parte de um pacote deluxe de Far Cry 5, eu fiquei particularmente bem empolgado. Finalmente eu poderia jogar Far Cry no meu Xbox com gráficos ligeiramente mais bonitos, já que os de Far Cry 3 já são incríveis, e talvez com isso rodando a 30 FPS cravado até a 60, né? Vai saber, afinal é um jogo de 2012, né? Quando o jogo foi lançado, ele realmente estava muito bonito. Parecia a versão do PC no alto, né, no high. O problema é que, para minha surpresa, ao me movimentar, eu notava que o personagem parecia um pouco lento em alguns momentos. Às vezes ele estava ali normal e depois ele ficava meio lentinho assim para andar. E eu ficava tipo, cara, que porra é essa? Quando eu fui pesquisar na internet sobre isso, veio a surpresa. O jogo tinha muita queda de quadro, passando de 30 para 27, 26, em alguns casos 24 FPS, um jogo de 2012 rodando a 24 quadros por segundo. Não é porque o Xbox não aguenta, é apenas descaso, um descaso grave, porque o jogo continua sendo vendido e continua com os mesmos problemas, nunca foi corrigido e provavelmente nunca vai.
Depois de anos, o novo Xbox veio, Series X e Series S, e com ele, uma nova feature, o FPS Boost. Alguns jogos poderiam usar essa feature onde eles ficariam a 60 frames. Entre eles nós temos Dark Souls 3, Fallout 4, Far Cry 4, Far Cry 5 e muito mais. Perceba que eu não citei Far Cry 3, né? Exatamente porque ele não entrou nessa porra dessa lista. Use o console que quiser, o jogo nunca passará dos 30 frames. Além do borrão de movimento que é completamente grosseiro e que não pode ser desabilitado. Puta que pariu. A mesma coisa acontece com Assassin's Creed 3 Remaster. O jogo é bonito e tal, eu gostei do sistema de iluminação novo que fizeram e tal, mas além de que alguns personagens parecem meio feitos de massinha, o jogo também tem problemas de frame rate que só foram amenizados quando a feature FPS Boost foi lançado para a nova geração de consoles. Se você tem um Xbox One e for jogar o Assassin's Creed 3 Remaster, talvez ele fique engasgando um pouco, porque ele engasga pra caralho mesmo. As empresas parecem se focar tanto em entregar uma experiência visual polida que esquecem de elementos mais importantes que isso, resolver a porra dos problemas que o jogo tinha na versão original. Os remasters parecem ser um livro. Pensa num livro, um livro que você gosta. Agora imagine que o papel desse livro é uma merda, é horrível, aqueles papel lixo, fino pra caralho, que rasga com qualquer toque que você dê. Aí lembra também que esse livro que você ama, que você gosta muito da história, ele tem um monte de erro de português, ele tem você com S, ele tem, sei lá, casa com Z, tem um monte de erro escroto. Ele tem umas manchinhas de tinta também, a capa dele é muito feia, mas a história dele é foda pra caralho, e você gosta muito do livro. Aí a editora do livro promete relançar ele com uma qualidade superior à versão definitiva do livro. Aí você pensa, beleza, a história vai continuar do mesmo jeito, né, porque eles não vão refazer a história, eles vão só reimprimir o livro, e ele vai ficar com a qualidade melhor, né? Aí você espera o quê? O que você espera de um livro desse? Você espera que a capa seja refeita, seja melhorada, as manchas sumam do livro, os erros de português sejam consertados e tal. Mas aí quando o livro é relançado, você vê que a história tá a mesma coisa, você fala, pô, da hora, a história tá a mesma coisa, gostei, porque eu já gostava da história. E o papel dele agora é um papel de ótima qualidade. Aí você fica tipo, caralho, o papel é muito foda agora, não é aquele papel de merda, agora é um papel todo bonitinho e tal. Beleza, o papel é bom, mas e os erros de português? E as manchas? E a capa? E esses elementos que deveriam ter sido levados na hora de fazer a versão definitiva? Por que eles foram ignorados? Ou pior, em alguns casos nos videogames, eles são piorados. Eu acho que deu pra entender na analogia do livro, mas enfim. Agora falando de GTA. Ah, cara, porra, eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar com um elemento de GTA que eu gostava bastante e que foi retirado desse jogo por algum motivo. A névoa em GTA dá pro jogador a sensação de que a gente está em um espaço maior do que a gente realmente está. A cidade parece maior quando há uma camada de névoa cobrindo ela, porque você não consegue ver o final, você não consegue ver o horizonte, você fica, caralho, será que a cidade é tão grande assim? Quando você tira essa névoa completamente, você não só deixa o ambiente com aspecto menor, como tira um pouco da alma visual do jogo, porque ele fica parecendo esquisito, ele parece cru. Quando você tem tempestades com vento forte soprando misturado com água, você dá um realismo ao jogo. Se você tira isso e torna a chuva do jogo umas partículas brancas poluindo sua tela, você está retirando algo que era bom. A granada na água, um elemento tão básico e que era tão tosco, continua a mesma coisa. O que era bom é retirado, o que era ruim continua do mesmo jeito. O jogo tem culpados. Ó, se tem, e vamos falar deles. A começar com a Grove Street Games, o estúdio responsável por esse remaster, que tem 21 funcionários, mas que mesmo assim a Rockstar pensou que seria uma boa ideia dar para eles 3 jogos ultra famosos do seu catálogo. Não foi um jogo para 21 pessoas, foram 3 jogos para 21 pessoas. Mas vamos voltar um pouco no tempo, porque a Grove Street Games não tinha esse nome. Eles mudaram, provavelmente depois das críticas envolvendo GTA San Andreas Mobile e o porte terrível de GTA San Andreas para PS3 e Xbox 360. Mesmo com 2 ports mal feitos, a Rockstar jurou de pé junto que seria uma boa ideia dar os 3 jogos de novo para ela remasterizar para o PS5 e Xbox Series X e S. Se foi uma boa ideia, eu não sei, mas eu tenho certeza que foi a mais barata. Aí nós temos o Thomas Williamson, o chefão da Grove Street Games, comentando no Twitter que está, abre aspas, gostando desse nível incomparável de escrutínio em nosso estúdio, fecha aspas. E ele começa o tweet dele com... cara, eu não consigo nem ler. Abre aspas, é tão divertido ver os jogadores curtindo o que preparamos para eles, fecha aspas. Curtindo? Que jogadores estão curtindo, cara? Talvez os jogadores que estejam curtindo são aqueles que pediram reembolso e receberam um e-mail aleatório. Talvez os jogadores com PS5 que tem que ver o jogo dropando para 40 frames. Sério,
é um jogo de 2004 e cai para 40 frames, ou jogadores com RTX 3070 que não conseguem manter 60 FPS estáveis, ou talvez os jogadores satisfeitos sejam os jogadores que têm que ver o seu jogo rodar a 20 FPS no Nintendo Switch. Um jogo de 2004. Ou talvez os jogadores satisfeitos, que estão curtindo pra caralho o jogo, sejam aqueles que não podem fazer alguma atividade no jogo porque isso corrompe o save deles. Na verdade, você pode pesquisar por esse post aqui no Reddit com 75 bugs e recursos ausentes. São pequenos detalhes que foram retirados, grandes problemas que foram mantidos e novos problemas que foram adicionados. Eu acho que essa cultura dos remasters vem manchando muito a imagem das empresas que têm grandes jogos e bons jogos. Eu sinto pena de quem tem que trabalhar nesse tipo de coisa e mesmo sabendo que o produto final é uma merda, não consegue melhorar porque a empresa chefe, a que dá o dinheiro, a que paga as contas, simplesmente pensa que não deve ser tão importante. No início do ano, 2 modders foram processados pela Rockstar por estarem fazendo um remaster de GTA, curiosamente dos mesmos jogos que eles acabaram de lançar. O processo movido pedia $150 mil por cada jogo que estava sendo trabalhado. $150 mil para 2 fãs aleatórios da franquia. Essa é a melhor empresa de todos os tempos. Na esquerda aí vocês estão vendo a chuva da versão remasterizada oficial do jogo, tá? Na direita, a chuva feita por alguns modders. E é isso aí, cara. A Rockstar prefere processar as pessoas que querem melhorar seus jogos, mas muitos dos problemas de GTA Trilogy, principalmente no PC, já estão sendo consertados. E nenhum deles pela Rockstar. Fica aí pra você pensar um pouco. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau.